Os cães estão em alerta. Em alguns segundos, um javali de quase 200 quilos vai surgir na mata. E será morto. A estrada dessa reportagem traz os olhos do IBAMA, do Instituto Mineiro de Agropecuária, e coloca a questão na mira de caçadores legalizados e aponta como destino final e frequente a impotência, o prejuízo do produtor rural, que vê o esforço moído pela selvageria dos javalis. A situação de impotência, ela ganha a gente, é muito fácil, é como se fosse uma camisa que a gente acaba por vestir. Eu estou aqui há meia hora, já estou desolado. Estou vendo isso aqui, Márcio, ó, fresquinha, né? Foi dessa manhã isso aí? Andaram aqui essa noite, essa madrugada eles frequentou aqui, ó. E eu deixou fresquinho aqui. Você já deparou com manada de javali por aí? Um dia eu encontrei com eles ali. 9 horas da manhã eu estava roçando o carreador, encontrei eles. Mas é muito arisco, né? Viu o trator, correu tudo. E eles estão por aí, pelo jeito, é fresquinho o milho, viu? Pelo jeito eles estão por aí, né? Estão aqui sim. Só que igual a gente não tem arma, não tem nada, você fica até meio com medo de andar no meio do milho. Eu não entro no meio desse milho aqui na parte da tarde ou cedinho de manhãzinha, não entro não. É perigoso. É perigoso. Se eles vêm atrás da gente. Tem que sair fora, não pode ficar esperando não. A lavoura perdeu ao menos 10% de produtividade. Os vilões, os javalis, espécie de origem asiática e europeia, que foi declarada invasora pelo IBAMA desde 2010. O javali foi declarado como uma espécie exótica que ela não é nativa do país e é nociva, ela tem potencial de causar danos econômicos e ambientais. Então, no início da década dos anos 2010, o IBAMA declarou essa espécie como exótica e nociva. O animal encontrou no Brasil um verdadeiro paraíso. Vastas lavouras de soja, trigo, milho e feijão. Acabam com tudo pela frente. Eles são rústicos, violentos. Na madrugada do Triângulo Mineiro, os pontos luminosos revelam o sorrateiro deslocamento de uma manada de javalis. À esquerda, veados correm com medo de serem dilacerados. O presidente da Associação Brasileira de Caça diz que a espécie cruzou com fêmeas de rebanho de porcos, originando o java-porco, verdadeiros monstros destruidores. Hoje, a campo, uma fêmea de java-porco, ela consegue estar fértil com cerca de 6 meses de idade e consegue depois produzir até 20 filhotes viáveis por ano. Então, a pressão que esses animais hoje causam na natureza e para a produção agrícola é gigantesca, é enorme. O IBAMA reconhece. A espécie já atinge praticamente todo o estado de Minas. A falta de predadores, ele se adaptou muito bem ao nosso ambiente, então ele domina a cadeia, vamos dizer assim, né? Não tem predadores para ele, o predador maior talvez seja a onça, que não está tão presente no nosso território mais, né? Então ele é um animal que teve muito sucesso, tanto reprodutivo quanto populacional. Quantos existem? Não há como calcular. Nas lavouras das fazendas, o rastro do milho amassado é um recado. Aqui manda o javali. Veja bem a devastação. Esse é o tamanho da arte desses javalis. Bom, você falou num bando de uma manada de, sei lá, de 40. Eu acho que entrou mais aqui, não entrou não, Márcio? Então, é porque a gente não vê eles, né? Que eu te falei. Mas você vê que o estrago aqui é até para 100 porco, né? Porco, javali, a gente não vê, eles falam javali, E porco. toda época de plantio é isso? Sempre deixei. E como é que você faz para controlar? Tá ficando inviável, né? Nós estamos tentando com os caçadores, mas é uma burocracia para eles virem até na fazenda, é difícil eles virem aqui. Você já calculou o prejuízo, Márcio? É difícil, é incalculável. Porque a gente gasta muito para poder fazer a lavoura, aí você vê que beleza que tá aí. Aí vem o porco, aí que você vê. É incalculável. Mas vai ser, aqui nessa área aqui, vai ser uns 10%. Em cima Quanto está plantado? Aqui, debaixo do pivô, 70 hectares. 10% foi embora. Foi embora. Já não recupera mais, né? Porque isso aqui, o que sobrou de espiga boa, a máquina vai passar por cima e vai ficar no chão. O Mário está na lida há uns 20 anos e faz uns 10, tem que deixar uma espécie de contribuição forçada para inimigos sorrateiros.
Os produtores chamam a gente constantemente. Nessa fazenda aqui do Donizete, é uma fazenda que você mostrou o sorgo, mas tem milho, e o ataque e o prejuízo do javali nessa propriedade especificamente aqui é muito grande. Um animal que destrói outros animais e recursos naturais. Para quem anda no meio do mato igual eu, a gente entra no brejo, suja, a gente sabe dos problemas ambientais que ele causa. Ele acaba com os ovos de ema, com os filhotes de capivara, ele destrói a fauna. O javali é onívoro, tudo que tem pela frente ele come, até animais adultos. Mas muito mais do que isso, ele compete também por alimento. Então onde o javali entra, o animal silvestre, se você é defensor dos animais, você tem que ser contra o javali, porque onde o javali está, acaba o meio ambiente. E não é só os animais, não. Ele revira as nascentes e faz com que acabe também com as minas d'água. Comunidade da zona rural de Uberaba, em 2023. Faz 2 anos que esse pessoal ficou sem água porque javalis sujaram, destruíram o local de captação. O controle do número descontrolado de javalis fica por conta de pessoas como o Mário e a turma do Rafael Salerno. Pessoal, nós estamos aqui na zona rural de Uberlândia, plantação de sorgo, ó, tá bonito, tá bem granado. Um prato cheio para manada de javali, que sai arrebentando tudo. E aí entra o caçador, que tá aqui, ó, o Mário e o seu animal, o Beagle, o foguete, que todo final de semana sai para trabalhar. Em Uberlândia, um número de 2.000 caçadores pratica o extermínio do javali. Os 8 cães de caça, amigos do foguete, estão atentos. Em alguns segundos, um javali vai morrer. O animal surge no meio do mato, no meio dos cães. Vem o primeiro disparo. O animal está desesperado. Os cães agarram a cabeça do javali. Os caçadores aguardam um ângulo favorável. Enquanto isso, o caçador se aproxima. O javali abocanha o pescoço de um cão de caça. É a oportunidade. Com a carabina na mão, vem o tiro mortal. Os caçadores comemoram. A caça é uma atividade controlada. Os cães têm até revisão médico-veterinária a cada 30 dias. As coleiras têm GPS para socorrê-los em caso de ferimentos. Mas esses únicos inimigos naturais do javali, dizem eles, ironicamente estão na mira do IBAMA, do Exército. Parece uma arapuca. Autorizou, mas cria uma complexidade legislativa tão grande que nem a gente gastando tanto tempo e dinheiro para fazer todas as documentações... É muito burocrático, Mário. Muito, extremamente burocrático. Demora quanto tempo? Eu quero me tornar um caçador hoje. Quanto tempo eu vou conseguir obter a documentação e sair para caçar? O documento que é o do IBAMA, que é o que te autoriza a fazer o manejo de javali, ele é feito na hora. Certo. Esse documento não é tão problemático. O problema é que para fazer o manejo você precisa de arma. Para ter arma tem que ter o CR, né? Tem que se tornar um CAC, um caçador, um atirador e um colecionador. Aí esse processo, eu te falo que entre começar e ter uma arma em mão vai demorar muito mais de 1 ano. Mas o maior problema não é em ter, não é em conseguir a arma, é em manter. Eu vou te dar o maior exemplo hoje do que acontece. Nós estamos dentro dessa propriedade. Para fazer o manejo aqui, eu tenho que entrar no site do IBAMA, pegar o CAR do produtor rural, fazer uma declaração, reconhecer firme em cartório, protocolar no site do IBAMA. Você não consegue ver aqui onde começa essa fazenda e onde termina essa fazenda. É impossível, né? Se o meu cachorro passou ali 300 metros, que a propriedade já não é do Donizete que nós estamos, eu estou ilegal. O fato de eu estar ilegal naquela propriedade do lado, se fosse só uma multa ou uma advertência, valeria a pena eu estar aqui. Mas se eu passei para lá com a minha arma, eu vou preso por posse ilegal de arma de fogo, mesmo se o vizinho me autorizou a fazer o manejo lá, porque eu não tive tempo de parar o meu cachorro, correr no cartório, reconhecer a firma de um documento, que é um documento, só uma burocracia. Existem várias formas de manejo. A caça é uma delas. Estou falando de uma maneira mais geral, mas a gente pode tratar o manejador como caçador, se assim for mais necessário. Ele não pode invadir qualquer lugar para praticar essa caça. De jeito nenhum. Né? Entrar numa propriedade sem autorização é invasão, é crime de invasão. Então, é importante que o manejador, que o caçador, né, observe essas diretrizes. Não dá para entrar numa propriedade que não seja, que é o que o proprietário não lhe tenha autorizado. Ok. E a carne? O consumo é permitido? Hora de conhecermos outro Rodrigo, coordenador do Instituto Mineiro de Agropecuária aqui do Triângulo Mineiro. Não é permitido
consumir esses animais. A gente orienta o Instituto Mineiro de Agropecuária, nós orientamos que devem ser consumidos alimentos de origem animal, né, inspecionados. Quais as doenças que esses animais portam e que a gente ignora, acha, parece porco, eu vou comer. Não é bem assim não, né? Olha, o javali, seus cruzamentos, eles representam riscos sanitários. Então, tanto para as criações domésticas e para a produção aí. Então, são várias doenças, entre elas peste suína clássica, peste suína africana e síndrome reprodutiva e respiratória suína. E essas doenças causam grande impacto, tanto econômico quanto sanitário. A peste suína clássica, por exemplo, ela é alvo até prioritário de um plano integrado de vigilância de doenças dos suínos do Ministério da Agricultura e Pecuária. É o seguinte, os caçadores, além de eliminar esses animais nocivos aí às plantações, também os rebanhos suínos, e caso você coma também, que é uma coisa complicada, eles pegam a amostra, né, da carne mesmo, não é isso? Do tecido do animal e leva lá para o IMA e faz exames laboratoriais onde vão ser detectadas essas doenças e outros tipos de enfermidades que esses animais portam. Justamente, uma vez, né, o controlado capacitado pelo IMA, ele voluntariamente entrega essas amostras, pode ser de tecidos ou sangue, e é passado na capacitação como é feito essa coleta, né, essa colheita dessas amostras, justamente para minimizar esses riscos dessas doenças que eu citei, né, e já erradicadas no Brasil, né, que elas não sejam reintroduzidas. Enquanto as manadas de javali continuam produzindo prejuízo Brasil afora, de forma organizada e metódica, parecemos sim um bando incapaz de pacificar decisões. O IBAMA hoje está restringindo o cadastro de novas propriedades. Então, se o javali entrou numa propriedade que não está cadastrada atualmente, o IBAMA está restringindo dar licença para o caçador fazer esse controle nessa nova propriedade. O Exército está demorando a entregar a documentação. E o resultado é que os danos têm aumentado e o número desses animais tem se multiplicado. É tão certo quanto o sol vai nascer. Eles virão. De dia, de madrugada. Para eles invadir é fácil. Mastigar o lucro, o trabalho de uma vida. A gente planta, cuida das pragas, tudo. Aí chega no ponto que você vai aproveitar, que você vai colher, chega aqui. É o que você está vendo aí, isso é desordem. Você vai desperdiçar tudo. E, fala a verdade, nós não temos o que fazer. Porque nós não tem força, né, para ir atrás. É enxugar gelo. Enxugar gelo, infelizmente é.